Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 12 de fevereiro de 2025. A Europa vai assumir o comando daquele grupo de Rammstein que os Estados Unidos comandavam para ajudar a Ucrânia, ou seja, a ajuda à Ucrânia será da Europa, mas quem vai comandar isso é o Reino Unido. Vou falar também sobre a questão que o Donald Trump já falou com Putin, já ligaram um para o outro, ou melhor, na verdade é o Donald Trump que ligou para o Putin, o ditador russo. Também vamos falar que o Zelensky aceita negociar com o ditador russo sobre a paz. Ele aceita sentar-se com o ditador russo sobre a paz. Ele aceita também negociar com Trump os minérios, de terras raras, né, para a Ucrânia para receber a ajuda dos Estados Unidos da América. E também vamos falar o fato da posição do ditador russo, que ele dobrou a aposta para poder ir para a mesa de negociações, tornando as coisas mais distantes e mais difíceis. Quero convidar vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Aqui não tem fake news, aqui tem somente a verdade. Inscreva-se. Muito obrigado e todos vocês, peço, deem um like, conto com vocês. O Reino Unido vai assumir hoje, assumiu, aliás, né, hoje durante o dia, agora aqui já é final da tarde, lá quando esse vídeo estiver sendo rodando aqui, começar a rodar, lá vai ser entre mais ou menos 8h30 da noite, né? E talvez mais até, não me lembro do fuso horário daqui para o Reino Unido. Então ele vai assumir o papel que os Estados Unidos da América tiveram desde o início da guerra, até o fim do governo Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos ele retirou o seu país dos acordos e formatos internacionais estabelecidos. Agora cabe aos países europeus preencher as lacunas, que já assumiram essa responsabilidade e disseram que vão assumir essas lacunas. Serão principalmente os europeus, porque tem outros aliados, né? Mas eles são a maioria, eles sempre deram a maior parte da ajuda dos aliados, agora serão eles que vão determinar o volume e o alcance das armas que estão dispostos a fornecer para a Ucrânia, né? Então isso é importante, acredito que eles estão com vontade mesmo de fazer isso, eles sabem que a Rússia é uma ameaça não só para a Ucrânia, mas é uma ameaça para a Europa. Assim que nós tivermos alguns resultados concretos, vamos estar aqui também discutindo esse tema de como será essa ajuda, que já foi delineada, inclusive já tem dinheiro, mais de 40 bilhões de dólares alocados para isso dos países. Quero falar também sobre que Donald Trump fez uma declaração, eu acho muito infeliz, agora no dia 10, na Fox News, que ele disse que, quando estava falando sobre a compensação financeira que os Estados Unidos querem, independentemente de como a guerra termine, eu acho que ele não deveria ter falado como a guerra termine, porque ele disse o seguinte: eles podem fazer um acordo, eles podem não fazer um acordo, eles podem ser russos algum dia, eles que ele quis dizer a Ucrânia, né? Então, ou podem não ser russos algum dia, mas nós vamos ter todo esse dinheiro que é na Ucrânia, né? Na Ucrânia, e eu digo, eu quero de volta, ou seja, o que ele vai emprestar, ele quer de volta. Agora ele deixou claro que é o que ele vai, na realidade, fazer uma troca, ele vai receber minerais e vai dar dinheiro em troca disso. Então ele vai estar comprando minerais, e com esse que ele compra minerais, a Ucrânia vai poder comprar armamento onde ela quiser. Acho que isso, na maneira como ele colocou, não é uma boa maneira, né? Não foi, pelo menos, educada, não foi diplomática. Ele poderia simplesmente ter falado em relação à troca, mas essa questão de, não importa a questão de quem vai vencer essa guerra, que eles podem ser russos do futuro, ou podem não ser russos do futuro, mostra que ele não está nem aí para a Ucrânia. Ao contrário do que ele pregava durante a campanha e também logo depois que assumiu, mas ele deve ter se sentido muito impotente em resolver essa questão. Em 24 horas, né, ou um dia depois, como ele chamou também, ou em 6 meses que ele falou depois, e depois voltou para 100 dias, e agora talvez nem durante todo o mandato dele ele saiba como resolver. Na realidade, resumindo, Donald Trump não tem um plano para a Ucrânia, né? Então é uma questão complicada, mas ele concordou com um acordo sobre recursos de 500 bilhões de dólares, pelo menos na entrevista é o que ele colocou disso, né?
e aí ele daria o equivalente a um armamento ou outro tipo de ajuda que a Ucrânia precisasse, né? E a Ucrânia já sinalizou, no caso, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que está aberto a desenvolver uma parceria em extração de recursos com os Estados Unidos da América, mas ele também disse, e com outros parceiros em troca de garantias de segurança. Agora, na minha opinião, é bom que haja esse acordo, mas por enquanto os detalhes desse acordo ainda estão nebulosos, né? Não sabemos como vai ser esse acordo. Ele vai ter que tomar muito cuidado, o Zelensky, para não acabar caindo no conto do vigário sobre isso, né? A coisa é complicada. E, na realidade, o ditador russo mesmo está colocando, deve ter colocado para o Putin, que é as condições deles, né? Que ele quer que a Ucrânia abandone os planos para aderir à organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, a OTAN, e também quer todos os territórios, inclusive aqueles que a Ucrânia ocupa, que ele anexou na Constituição. Mas vou tratar desse assunto um pouco mais tarde, né? já na sequência, tá? Mas também não vai rolar desse jeito, mesmo que a Europa está apoiando agora, o Reino Unido, a França, né? Os principais países ali agora estão apoiando para a Ucrânia entrar na OTAN. Então é diferente do discurso que o Putin tinha, de ficar fora 20 anos, e o Putin queria para sempre, né? Então não vai rolar. Então está havendo aí uma pequena grande diferença entre os pontos de vista nessa possível negociação, né? O líder Zelensky, Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, sobre o território, né, que ele está disposto a negociar a paz, ele está disposto a sentar com o ditador russo, ele já negava-se a isso, mas que agora consegue sentar e quer negociar por território a Kursk, por exemplo. E tem muita gente dizendo, mas é pouco território comparando com o que os russos têm. Eles têm 20% do território ucraniano. No entanto, os militares ucranianos continuam ocupando o território russo, mas Kursk tem um valor muito maior pela sua importância como nação russa, que o ditador russo está sendo muito criticado pela Rússia. E já está se ouvindo dizer que a Ucrânia já está reunindo uma outra força para invadir outra parte do território russo, que isso talvez eles viram pela experiência primeira e pela experiência agora do dia 6 de fevereiro próximo passado, que eles avançaram bastante, né? Novamente, sem muita resistência. Então parece que não é difícil invadir o território da Rússia. Então, e talvez tenhamos novidades nos próximos dias sobre isso. Vamos ver, não garanto para vocês, isso é informações que eu vi de fontes fidedignas, mas estou considerando ainda não como oficial ainda, né? Porque as decisões podem mudar, né? Então, a decisão final não foi tomada, então não começou nada de novo. No entanto, agora vamos falar sobre a negociação, continuar falando. A Rússia dobra a aposta, né? A Rússia dobrou a aposta, ela aumentou o tom e disse que guerra na Ucrânia só terá fim sob as condições do ditador russo, né? Essa foi uma declaração do vice-chanceler, que, seguindo uma fala do presidente ucraniano, que eu falei anteriormente, que disse que concorda em negociar sobre a paz. Aí ele já deu a resposta, que o Putin deve ter falado isso com o Donald Trump. O representante da Rússia, nesse anúncio aqui, chama-se Sergei Ryabakov, ele é um vice-chanceler do Ministério das Relações Exteriores, né, deles, e afirmou que as condições do presidente russo Vladimir Putin devem ser cumpridas, né? E ele disse que a guerra na Ucrânia só terá fim sob as condições de Putin. Ele parafraseou isso. Bom, o que isso quer dizer? Quais são as condições de Putin? A Crimeia já está inteira com ele. Kherson, Zaporizhia é uma pequeníssima parte que eles têm. Não é nem pequena, é pequeníssima parte que eles têm. Ele quer que a Ucrânia recue e deixe todo o território dessas duas províncias para ele. Donetsk e Luhansk, a mesma coisa. Eles têm uma parte um pouco maior, né? Deve ter aí talvez uns 2/3 do território. Ele quer o 100% do território, a Ucrânia tem que recuar. Aí haverá plano de paz, segundo o ditador russo. Então, eles não querem nada, querem tudo. Né? Eles querem invadir a terra do outro, os famosos sem terra internacionais. Essa é a Rússia. E vão lá para praticar os crimes de guerra como têm praticados costumeiramente.
acredito que não vai sair negociação por causa disso. Se essa for a posição, eles não vão nem sentar em nenhum lugar para negociar, né? Então, não estou esperando, não estou muito com a expectativa disso, e acho que é por causa disso que nessa entrevista o Donald Trump tomou aquela posição. E também ele não tinha nenhum plano. Para ele ter um plano, ele precisaria antes conversar com Putin e conversar com Zelensky. Com Zelensky ele já tinha conversado algumas vezes, mas o Putin já deu o tom dele. Então, eu acredito que não vai haver negociação e a guerra vai continuar. Lamentavelmente, mais vidas serão perdidas, mais crimes serão cometidos pela Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Você assistiu aqui a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.